Valorizar o setor industrial é uma das bases para o desenvolvimento do país. E é para fortalecer as nossas indústrias, representadas por sindicatos que são filiados à FIEP, que o SENAI, o SESI e o IEL, em administração conjunta com a CNI, transformam seus recursos arrecadados em ações que beneficiam o setor. Por exemplo, você sabia que o SENAI investe 66% da contribuição que recebe das indústrias em cursos profissionalizantes gratuitos para pessoas de baixa renda? Aí eu dou valor. E com o SESI não é diferente. Aqui, essa contribuição gera educação de qualidade, com preço acessível e até gratuito para colaboradores da indústria e para a comunidade. Aí eu dou valor. E não é só dessa forma que o SENAI, o SESI, o IEL e a FIEP entregam valor para a indústria em todas as regiões do estado. Com o SESI, preparamos os jovens para os desafios da vida e o mundo do trabalho. Cultivamos segurança e saúde para proteger vidas e o potencial produtivo dos trabalhadores. Tornamos a arte e a cultura acessíveis para ampliar a visão de mundo, o senso crítico e a criatividade dos trabalhadores da indústria e das pessoas da comunidade. Aí eu dou valor. Com o SENAI, capacitamos profissionais prontos para os desafios atuais e preparados para a transformação digital. Desenvolvemos tecnologia e inovação para impulsionar a indústria, melhorar a vida das pessoas e para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Com o IEL, formamos profissionais inovadores e gestores que transformam a realidade nas suas indústrias. E com a FIEP, defendemos os interesses dos setores industriais. Ajudamos indústrias paranaenses a alavancarem negócios nos mercados globais, a identificarem tendências e a tomarem melhores decisões estratégicas com o apoio e o suporte do Observatório. É sério que o sistema FIEP faz tudo isso pela indústria e pela sociedade? Olha, aí eu dou valor. Tudo isso e muito mais. Nas ações do SENAI, SESI, IEL e todas as nossas instituições, nós entregamos valor com um objetivo só: servir e fortalecer a indústria para melhorar a vida das pessoas. Sistema FIEP, o valor da indústria na vida do Paraná. Queremos iniciar agradecendo a presença de todos nesta manhã do 7º Congresso Pacto pelo Brasil. Lembrando sempre que chegamos a este momento após realizar de maio a julho as 3 etapas digitais do 7º Congresso Pacto pelo Brasil. Agradecemos aos quase 1.500 inscritos e também aos 87 palestrantes que abrilhantaram as reflexões em cada painel. Foram 22 salas digitais com temas que trabalharam as questões da Agenda 2030 e seus impactos na vida do cidadão, das cidades, dos negócios e do planeta. Quase 1.500 cidadãos e cidadãs que estiveram conosco e que agora se tornam polinizadores, agentes de boas novas, pessoas que aprenderam com este evento e que com certeza irão repassar esse conhecimento para nossos contatos, também em suas comunidades e sociedade em que vivem. Todo o conteúdo das etapas digitais já está no nosso canal no YouTube, @OS do Brasil, de forma democrática e gratuita. Então, já é possível, sim, compartilhar toda essa riqueza de conteúdo em salas de aula, em família, na comunidade, nas empresas, órgãos públicos, e mais pessoas podem conhecer para aprender e também conhecer a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Neste momento histórico, também comemoramos os 15 anos do Sistema USB, que atuando em mais de 100 cidades, já impactou 15% da população brasileira com projetos e iniciativas que promovem cidadania, educação fiscal, transparência, fomento à participação das empresas em licitações públicas, apoio ao empreendedorismo brasileiro e valorização do cidadão. Chegamos a contribuir para a economia, os cofres municipais, como já dito ontem, repetimos com muito orgulho, na ordem de 5,5 bilhões de reais, recursos esses que voltam ao orçamento para serem investidos em políticas públicas necessárias para a população. E isso só foi possível
pela experiência adquirida e todo o apoio dado por nossos inúmeros parceiros. Temos a certeza que faremos ainda mais por nossa população e pelo Brasil. Como é o caso dessa 7ª edição do Pacto pelo Brasil, o nosso muito obrigado aos co-realizadores, ICITES, Frente Nacional dos Prefeitos, Instituto Cidades Sustentáveis, Movimento Nacional ODS, Projeto Mentes Inquietas, a plataforma Gás Conecta da Gazeta do Povo, a Agência Curitiba, o Vale do Pinhão, também ao Projeto Legado e Corajosamente Éticos. Somos também imensamente gratos aos patrocinadores, FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, SEBRAE, Sanepar, BRF, Sicredi Norte Santa Catarina, Confebras, Effect Tecnologia, Sistema OCB, Ouvidor Digital, Sanquia Gestão de Negócios, Adega Brasil e Roberta Codinhoto, Compliance e Integridade. Queremos registrar nesse início a presença do município de Mandaguari, que está aqui com o seu vereador Márcio Clédson Simões, o Carlos Bredariol, que é o diretor-geral legislativo do controle interno, estamos com o Edivaldo e também com o contador Daniel. Sejam muito bem-vindos. Mandaguari, cidade de Mandaguari. Muito bem, e para iniciarmos os trabalhos desta manhã, teremos o painel Papéis dos órgãos oficiais de controle e da sociedade civil organizada. Para este ato, convidamos a integrar a mesa Crislaine Cavalcante, coordenadora do gabinete da Corregedoria Geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que, em nome do Instituto Rui Barbosa, fará a moderação deste painel. Luiz Gustavo Andrioli, assessor da CISEX Consenso e responsável pelo tema Participação Cidadã no Tribunal de Contas da União. Adriana Domingos, assessora da presidência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ricardo Alpendre, coordenador de atendimento ao jurisdicionado e controle social do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E, logicamente, também ao nosso muito querido Ney da Nóbrega Ribas, vice-presidente do Sistema Observatório Social do Brasil. As autoridades, por gentileza, podem tomar os seus lugares. Nesse momento, passamos o comando deste painel para a moderadora Crislaine Cavalcante, ela que é advogada com várias pós-graduações, coordenou o Instituto Rui Barbosa e CR Contas por 4 anos, é auditora de controle externo do TCE Paraná, professora do curso de pós-graduação da PUC Paraná e da Escola de Gestão Pública do TCE Paraná. Ainda membro do Comitê de Normas de Auditoria do Setor Público do Instituto Rui Barbosa e assessora da Vice-Presidência de Relações Institucionais do Instituto. Crislaine, o comando é seu. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite feito inicialmente pela Adri, minha colega aqui, depois a Rony referendou. Acho que esse evento é um evento importante para a gente debater e conseguir ver os caminhos de implementação, de criar um desenvolvimento realmente sustentável para cada cidadão. Estou muito feliz aqui em compartilhar essa mesa com pessoas que eu admiro e gosto muito. Gustavo, a quem eu cumprimento do bom dia, ao Ricardo, Adriano, meus colegas e referências no tribunal, e ao professor Ney, que eu admiro muito esse trabalho que conseguiu implementar aqui. Bom, nosso tema aqui são os papéis dos órgãos oficiais de controle à sociedade civil organizada. E eu queria só explicar um pouquinho do porquê o Instituto Rui Barbosa, o que é o Instituto Rui Barbosa e porquê ele tem um papel importante também nesse desenvolvimento. Nós somos uma associação dos tribunais de contas do Brasil. Os 33 tribunais de contas hoje que formam o nosso sistema são associados ao tribunal. E esse ano a gente faz 50 anos. Então, lá em 72, quando teve o Congresso
Brasileiro dos Tribunais de Contas, surgiu a ideia do por que não, já que existem 33, na época eram 34 tribunais, que tinham que fazer praticamente a mesma coisa, que é fiscalizar os recursos públicos, como eles estão sendo gastos e implementados, como as políticas públicas estão fazendo. Por que não a gente criar uma associação para compartilhar conhecimento, para acompanhar a legislação, para verificar decisões judiciais, para a gente capacitar servidores? E essa ideia se fortaleceu. No ano seguinte, 73, houve a criação, o estatuto do Instituto foi criado, registrado lá em Belém do Pará, e, desde então, a gente só evolui num trabalho cooperativo, a ponto, no ano retrasado, por iniciativa do TCU, houve a necessidade de criar formas de cooperação nas auditorias de políticas públicas descentralizadas, aquela que todos os entes fazem, né? E o TCU teve essa iniciativa, buscou apoio da OCDE, e lembro que, no trabalho em conjunto que o IRB foi parceiro, a OCDE foi pesquisar no mundo como é que eram as outras federações, para ver como é que esses controles externos atuavam em lugares onde você tem autonomias, autonomia de regiões, autonomia de municípios, ou autonomia, e rodou o mundo. E, para nossa grata surpresa, eles voltaram falando: não achamos. O melhor exemplo é o do Brasil, porque vocês têm associações como o Instituto Rui Barbosa e a Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, que fazem esse trabalho de cooperação. Então, ainda que se fale que a gente não tem um CNJ, um CNMP, que a gente não teria esse centro organizado na Constituição, prevendo ditar regras de cima para baixo, esse nosso trabalho de acordos, de cooperação, faz com que a gente seja diferenciado no mundo. Em específico, o Instituto Rui Barbosa, atuando nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, enquanto a gente estava lá na gestão, eu tive a grata honra e satisfação de coordenar esse instituto. A gente fez um trabalho muito intenso de oficinas em 10 municípios diferentes do Brasil para prefeitos em como implementar ODS. E foram oficinas práticas, né, de escolher alguns ODS e pensar nas possibilidades de melhoria na implementação. A par disso, a gente, junto com essa iniciativa do TCU de buscar cooperação nas auditorias em políticas públicas descentralizadas, a gente foi um dos cofundadores da Rede Integrar, que até hoje está colhendo frutos. Mas, assim, além dos 20 comitês técnicos que a gente tem, que são comitês específicos para atuar em algumas áreas, como o Comitê da Educação, Comitê de Saúde, Comitê Técnico de Parcerias Público-Privadas, entre outros, Comitê das Corregedorias, do qual hoje eu também faço parte, tem uma ação específica da qual eu, particularmente, me orgulho muito, que é o nosso trabalho junto com as escolas de contas, e as escolas de contas são, hoje, a maior referência em capacitação na área pública. Isso eu posso dizer porque a gente fez um levantamento, planilhou, todos os cursos, a gente chegou a mais de 3.000 cursos disponíveis, isso naquela época, em 2018, disponíveis, de escolas de contas públicas. E tanto que foi reconhecido agora na Lei de Licitações, que ela é a referência, inclusive, para capacitar em licitações. E a gente fez um trabalho coordenado, então, de tentar criar um portal que divulgasse isso para todo mundo, e de forma organizada. E, num primeiro momento, a nossa ideia, como finalidade institucional do Instituto, que é melhorar as metodologias do controle externo, a nossa finalidade era cursos de auditoria do setor público. Mas a riqueza do trabalho das escolas era tão grande que a gente começou a categorizar não só a auditoria, a gente começou a categorizar cursos na área de educação, cursos na área de licitações, cursos na área de contabilidade e assim por diante. E esse trabalho caiu no ouvido desse moço aqui, de novo, né? E ele, junto com o professor Ney, estavam lá na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, por iniciativa
do professor Ney, que queria um projeto de capacitação para o controle social, que organizasse esse monte de cursos que tem na internet. E calhou que a Flávia, que é da escola do TCU, muito atuante no nosso trabalho nas escolas, comentou com o Gustavo. O Gustavo veio, conversou com a gente entrou de cabeça nesse projeto e ampliou, então, o nosso portal para ser um portal da cidadania. Então, foi criado um slogan, foi apresentado esse projeto, esse portal lá no ENCLA, a Ação 10, e falo que é um dos meus maiores orgulhos, porque, na época, foi escolhido como ação destaque. Então, hoje, eu posso dizer que o Instituto vai muito além de melhorar o Tribunal de Contas. Ele atinge, com certeza, todo o Brasil, todo cidadão, todo gestor, toda pessoa que quer ser atuante no desenvolvimento sustentável, em melhoria dos serviços públicos. Entrem lá no nosso site e vocês vão ver a riqueza de conteúdo que tem. E isso mostra também a minha felicidade de estar compartilhando a mesa com essas pessoas que são feras, que realmente arregaçam a manga, implementam ações e querem melhorar. Então, sem mais delongas, depois dessa apresentação inicial aqui, do motivo do Instituto Rui Barbosa estar aqui nessa mesa, eu quero fazer a apresentação, vou passar a palavra agora para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que veio representado por esses dois colegas. Já falei que eles são referência para mim, mas o profissionalismo dos dois e a referência técnica é inquestionável, e vocês vão ver isso na fala deles. Então, a Adri Domingos, se ela me permite já ter essa intimidade, esse carinho, ela é assessora de articulação institucional do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mas ela também é cientista social com pós-graduação em administração pública, responsável técnica pela estratégia Paraná de olho nos ODS, parceria com o Poder Executivo Estadual. E o Ricardo, ele é coordenador de atendimento ao jurisdicionado do controle social do TCE Paraná e é graduado em economia pela FAI, tecnólogo em gestão pública pelo IFPR e especialista em gestão pública. Ele é servidor do tribunal. Entre outras funções, participou do projeto PAF Social e coordenou o projeto LAI Social. Então, com vocês, 30 minutinhos, gente. Obrigada, Crislane. Bom dia a todos. E obrigada pelo convite, para estar aqui. E parabéns pelo trabalho de vocês, né? Antes de mais nada. Como a Cris falou, eu estou, atualmente, assessorando a presidência do tribunal numa função de articulação institucional. É uma função nova e um pouco desafiadora, tem se mostrado, né? Mas, até aqui, o que nós vimos fazendo é organizar as informações das parcerias, desde convênios até a participação em grupos de discussão, como os do Instituto Rui Barbosa, né, sobre algum tema específico, dentro dos sistemas de controle, mas fora dele também, com a finalidade de potencializar essas ações para uso de todas as unidades do tribunal e de dar mais transparência, né, interna e externamente, além de garantir um registro adequado do histórico, né, dos processos e dos resultados para a instituição e para a sociedade. A minha fala aqui é muito breve, provavelmente eu não vou dizer nada que os meus colegas venham a exemplificar, mas a mensagem é muito clara, né? Os tribunais de contas estão mais preparados do que nunca para apoiar ações do controle social e vice-versa, né? Para serem apoiados. Estão preparados, estão mais abertos, e eu vou justificar essa minha fala aqui rapidamente. Passadas algumas experiências no Tribunal do Paraná, por exemplo, né? Passadas algumas experiências de parceria em formato de programa ou projeto, como o PAF Social, que foi aqui mencionado, a ideia agora é institucionalizar a cooperação de uma forma mais perene, né? Com alguns autores, como os observatórios, a academia, os conselhos municipais. Instaurar uma forma de comunicação e atuação conjunta que possa ser aprimorada ao longo do tempo. Então, uma via de mão dupla, né? Nós solicitamos... desculpa por esse cacoete de ficar repetindo, né? Eu vou tentar controlar isso, porque eu mesma acho muito irritante.
institucionalizar, então, e implementar uma forma de atuação conjunta que possa ser aprimorada ao longo do tempo. Então, sim, dependemos de inputs, dependemos de demandas, queremos que os observatórios utilizem os dados produzidos pelos tribunais e, ao mesmo tempo, critiquem qual é a forma melhor de apresentar aquela informação, qual é a informação que está faltando e que seria mais útil. Além disso, eu queria trazer que o planejamento estratégico do tribunal, que vale de 2022 a 2027, traz como visão do nosso tribunal consolidar-se como o tribunal mais próximo da sociedade, com mais resultados que a beneficiem, ao mesmo tempo em que a nossa missão foi revisada de modo a somar com mais clareza a contribuição para o aprimoramento das políticas públicas à já tradicional missão constitucional, né, de atuar no controle dos recursos públicos. Nos objetivos estratégicos do Tribunal do Paraná, tem pelo menos 2 que eu gostaria de trazer. O objetivo 4, que é ampliar o exercício da cidadania por meio do diálogo e do compartilhamento de informações, e os indicadores de desempenho são justamente, um dos indicadores de desempenho é justamente a quantidade de ações de fiscalização com a participação do controle social. Isso indica claramente que nós queremos, até 2027, ir incrementando, ano a ano, as ações conjuntas, né? E o objetivo 5, melhorar o desempenho do sistema de controle externo por meio da atuação em rede. Aqui é, de fato, essa intenção do tribunal de atuar com outros órgãos, de fornecer dados e informações. A gente não cansa de dizer onde vai, né, Cris, que o tribunal é um órgão que hoje pode ser considerado o maior repositório de informações sobre a administração pública. E passo para a fase final da minha fala, que é falar do plano de gestão 2023 e 2024, do conselheiro Fernando, que esteve aqui com vocês ontem à noite, já deve ter antecipado algumas dessas coisas, né? Então, são prioridades da gestão bianual que tem um eixo muito caro a todos nós, que é o de ações de cooperação, coordenação e colaboração com outros órgãos. Nesse eixo, são 2 as diretrizes do plano de gestão. O estímulo à adoção dos ODS no setor público e o fortalecimento de parcerias. E eu trago, então, em primeira mão, essa parte ainda nem está publicada na página do tribunal, sobre as informações do plano de gestão, mas as ações que eu faço questão de trazer sobre essa diretriz do estímulo à adoção dos ODS inclui cooperar, continuar cooperando cada vez mais com essa estratégia Paraná de olho nos ODS. Eu vi que na programação da tarde, hoje, vocês têm o Marcelo Persicotti, né? A Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social é a coordenadora no Poder Executivo dessa estratégia Paraná de olho nos ODS. E o Tribunal de Contas está cooperando na elaboração do primeiro relatório local voluntário do Paraná e em outras ações também. Nós temos alguma experiência na fiscalização com base em ODS em órgãos do Poder Estadual, em entidades do Poder Estadual, e agora a ideia é também chegar nos 399 municípios do Estado. Então, a segunda ação que eu menciono é a avaliação da governança para a implementação da agenda nos municípios, com base numa ferramenta que o TCU desenvolveu, que é o radar de governança do Centro de Governo. Nós vamos aplicar algumas questões nesse novo parecer prévio que o tribunal tem, o PROGOV, né? Algumas questões para conseguir dizer em que medida os municípios estão, do Paraná, num primeiro momento, estão maduros para implementar a agenda. Entre outras ações, né? Tem, por exemplo, eu gostaria de mencionar uma cooperação com a Secretaria de Educação do Estado, no projeto que se chama Jovem no Controle, em que nós treinaremos os coordenadores regionais de educação, tanto sobre a Agenda 2030 e seus objetivos de desenvolvimento sustentável, como para a educação fiscal também, né? E a gente não acha que concorre com ações do observatório, mas sim tem essa visão clara de que complementa e que, se não estão trabalhando juntos sobre o mesmo tema, logo estarão, né? As ações são convergentes. Não posso deixar de mencionar também a Rede Integrar.
a Rede Integrar, acho que a Crislaine já antecipou, né? É composta por todos os tribunais de contas, nasceu de um projeto do TCU com a OCDE para o aprimoramento da fiscalização de políticas descentralizadas. E isso tem trazido muita experiência, muita riqueza ao debate do funcionamento dos tribunais. No site do Instituto Rui Barbosa tem uma página da Rede Integrar, e ali vocês podem ver como ela funciona, com vários grupos simultâneos, compostos por alguns tribunais que estão interessados naquele tema, cooperando para dar mais amplitude, mais profundidade, mais uniformidade ao sistema de controle externo nacional. Nosso TC, por exemplo, coordena 2 grupos de trabalho. O de emendas individuais impositivas, que são feitas por meio das transferências especiais, né? E isso fez com que o presidente participasse de uma audiência pública sobre o tema, movida por uma deputada do Partido Novo, no Congresso Nacional, a Adriana, de São Paulo. E, em coordenação com o TCU, o grupo de estudos sobre formas de inserção do controle social nos tribunais de contas. Então, isso significa, e essa é a minha última fala, significa que, ao final de 2023, nós teremos mais experiências sobre como os tribunais podem induzir melhorias nos municípios em relação à adoção da Agenda 2030, aos ODS, e um estudo mesmo, sugestões de formas de inserção do controle social em ações a serem adotadas, possivelmente, por um conjunto de tribunais de contas. Muito obrigada. Eu passo a palavra para o meu colega Ricardo. Me ouvem? Bom dia, obrigado pela oportunidade, Ney, Rony. Estou muito honrado de estar participando dessa mesa e participando desse evento aqui com vocês. Antes de iniciar uma breve apresentação, eu gostaria de externar o meu reconhecimento pelo trabalho que vocês fazem. Eu acho um trabalho extraordinário, eu acho uma coisa assim que, quando eu tive os primeiros contatos com o Ney, que a gente já tem trabalhado juntos há pelo menos, acho que uns 13 anos por aí, porque foi do PAF Social, né, Ney? Foi quando nós começamos a ter uma interação, uma interlocução mais próxima e tudo mais. E quando eu tive essa aproximação, que eu comecei a enxergar, porque muitos anos de Tribunal de Contas, você vai ficando meio viciadinho, né? Aquela coisa de eu sei, eu posso, eu consigo, mas aí quando você vê lá fora fazendo e realizando o trabalho que vocês realizam de uma maneira espontânea, de uma maneira tão verdadeira, não que o nosso não seja verdadeiro, porque nós temos uma tecnicidade por trás de tudo isso, e aí uma obrigação constitucional, essas coisas, mas o se importar. E isso me mexe muito comigo, né? Aquela coisa de eu me importo com o que está acontecendo ali, com ele, com ela, com todas essas pessoas. Então, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de, fundo do meu coração, externar o meu agradecimento pelo trabalho que vocês realizam. É muito importante para nós. Bom, como eu disse, nós já tivemos trabalhos que nós realizamos em conjunto, né, e sempre foram trabalhos muito profícuos. E é interessante a gente... Eu tenho uma apresentação rápida, não sei se eu vou ter passador, como é que vai ser. Ou se o Gustavo quer que eu fique de pé já, porque ele disse que não consegue falar sozinho. Então, eu posso pegar ali o passador, acho que tem um aqui. Só para direcionar a fala. Frente, retorna e aqui o laser. Beleza. Está disponível já? Não é minha. Vamos lá, será que deu? Aí, notem que eu tirei atendimento jurisdicionado, de propósito, tá? Às vezes sou criticado por isso,
Não porque não esteja dando atenção ao atendimento jurisdicionado, mas é que eu estou trazendo uma solução com inovação, enfim, com inteligência artificial, para ter uma maior atenção ou uma dedicação mais ao controle social, né, que é o que se propõe uma unidade. Diga-se de passagem, é o primeiro e único Tribunal de Contas a ter uma coordenadoria específica voltada ao controle social no país. Ganhamos do TCU, viu, Gustavo? Nós estamos um pouquinho na frente. A gente sempre fica naquela, né? Aquela coisa, TCU fez, nós estamos correndo juntos, né? Aliás, o Gustavo ele tem um pé não só no estado do Paraná, por ter nascido no estado do Paraná, mas tudo que a gente faz, que a gente falou em Tribunal de Contas da União, está lá, Gustavo, estou junto, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, ou ele vem propondo alguma coisa para nós fazermos em conjunto. É uma parceria antiga e sempre muito, muito, muito positiva do ponto de vista de resultados e daqueles trabalhos que nós estamos realizando. Bom, quais são os nossos objetivos? Como eu já falei, não sei se vocês têm conhecimento do PAF Social, que foi isso em 2012, né? O Plano Anual de Fiscalização, em que nós fizemos uma parceria de um projeto com as universidades estaduais do Paraná, em que envolveram 350 alunos e professores em 3 áreas de auditoria operacional, foi resíduos sólidos urbanos, a aquisição de medicamentos e transporte escolar e pesquisa acadêmica. Então, foram mais de 97 mil horas de trabalho conjunto e que teve resultados muito positivos do ponto de vista de treinamento ao acadêmico, ao aluno em auditoria operacional, fora as pesquisas que eles realizaram por fora. Aí depois também nós fizemos, nessa época foi que eu tive o primeiro contato com o Ney, que ele participou também, e aí em 2015 nós demos continuidade, mas daí pela Lei de Acesso à Informação, que foi o LAI Social, que aí 10 observatórios participaram desse trabalho conosco e que foi o precursor, imagine vocês, o ITP. Nós fizemos uma capacitação aos alunos das universidades estaduais também, com uma adaptação em auditoria operacional, mas de como entrar no site do município e cobrar aquelas informações, transparência ativa, passiva, enfim. E foi um trabalho muito bacana, assim, do ponto de vista acadêmico também, né, porque daí os alunos começaram a perceber que eles tinham a informação às mãos, né, ou deveriam ter essa informação às mãos, e nós conseguimos construir, inclusive, um ranking na época, que daí ficaram um pouco receosos. O que o município de Pato Branco vai achar de Francisco Beltrão? Tem a competição entre municípios, né? Londrina, Maringá, essas coisas. Mas aí acabou saindo e hoje o ITP tem ranqueamento, né? Tem esse trabalho que nós fazemos junto com a Tricom. Bom, o que nós estamos pensando do ponto de vista agora estratégico? Foi criada essa unidade em 2021, em abril de 2021, em plena pandemia. Então, ficou um tempo sem ação do ponto de vista de interlocução com o controle social propriamente dito, porque você precisa lidar com a sociedade, lidar com observatórios, lidar com conselhos municipais. Então, houve um problema operacional do ponto de vista dessa aproximação. Em 2022, nós fizemos alguns trabalhos com o Observatório Social, aquisição de medicamentos, mobilidade urbana, transporte urbano e obras, né? Obras paralisadas, que foi como se fosse um piloto. Se eu estivesse na unidade, eu dizia assim, gente, isso não é piloto mais, porque eles sabem o que estão fazendo, a gente não precisa nem fazer piloto com eles, porque o pessoal do observatório sabe como trabalhar. A gente só precisa ter essa aproximação. Com relação aos conselhos municipais, que eu estou tendo essa aproximação, e como eu estou estruturando ainda a unidade, porque é uma unidade nova do ponto de vista não só interno quanto externo, tá, gente? Eu estou tendo muita dificuldade dentro do próprio tribunal para eles entenderem o que é o controle social, o valor do controle social, porque nós estamos há muitos anos
há décadas, fazendo fiscalização. E tem uma coisa que eu sempre digo assim, e que acaba... eu não sei se eles entendem ou não entendem, mas... é como se você estivesse fazendo tiro ao alvo, nem que seja para uma bolinha de papel. Você tem um olho dominante, que é aquele que você faz a mira, né? Que você vai ser assertivo naquilo, o alvo é aquele. Mas quando nós fechamos o olho dominante e utilizamos o outro olho, o campo de visão muda. E as pessoas começam você obrigatoriamente vai enxergar algo que com o olho dominante você não estaria enxergando. Mas o alvo é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Então, eu bato muito nisso, né? Porque quando eu estou falando com as pessoas lá, é engraçado, porque eu virei rato de planejamento no tribunal. Falou em planejamento alguma coisa, estou eu lá. Tá, mas o que você está fazendo aqui? Não, porque vocês vão precisar de mim no controle social, vocês vão ter que validar isso que a gente está fazendo. Ah, não, mas é porque o tribunal é o tribunal. Pois é, mas aí você vai fazer uma fiscalização envolvendo 150 municípios e vai em 5. Isso é uma validação ou é uma expectativa daquilo que você está fiscalizando, né? Aí eles enxergam, eles falam, opa, é engraçado que eles começam a fazer as apresentações, aí chega ao final, quais são as coordenadorias envolvidas? A minha não está. Aí eu levanto a mão assim, ei, eu estou aí, vocês vão precisar, aguenta aí que vai chegar o momento e tudo mais. E aí são essas interlocuções que eu estou tendo. Então, por exemplo, conselhos municipais. Eu sempre ouvi do Ney que os conselhos municipais precisam ser fortalecidos. Não é isso, Ney? Você sempre chega para mim assim, pô, os conselhos poderiam estar um pouquinho mais junto, até mesmo com os observatórios, né, essas coisas. Nós fiscalizamos os conselhos municipais. Eu já fiscalizei, eu já analisei prestações de contas dos conselhos municipais. E é muito nítido, você via alguns conselhos que eles traziam aqui questionamentos, posições, entravam com recursos e tudo mais. E outros que só vinham Ctrl+C, Ctrl+V. Alguns esqueciam até de mudar o nome do município, para vocês terem ideia. E aí eu olhava assim e dizia assim, pô, isso daí é o trabalho que o conselho está fazendo, né? Controle interno. Também, eles têm já uma função constitucional estabelecida, eles estão lá para fazer essa fiscalização ou esse acompanhamento da gestão pública, né? Mas eu tenho conversado muito com eles e aí eu tenho visto uma falta de articulação, eles não se conversam. Existem conselhos municipais muito fortes, muito atuantes, e outros conselhos municipais que não sabem... numa das reuniões, foi numa das audiências públicas que os observatórios, inclusive, participaram, melhor, um painel de referência que nós fizemos e convidamos, e aí eu perguntei para eles, tá, mas vocês sabem como vocês devem atuar? Olha, eu vou dizer para você, eu não sei quando termina a minha gestão o que devo entregar, e o outro, quando entra, como é que ele vai pegar e o que ele vai fazer. Então, nós estamos entrando forte do ponto de vista de ter esse mapeamento e fazer capacitações para eles, para que eles tenham uma atuação mais efetiva. Com os observatórios sociais, a gente já tem uma interlocução antiga e tudo mais, mas, em 2022, sempre aquela coisa assim, Ney, a gente precisa fazer um trabalho de fiscalização, você pode nos ajudar? Eu Ney sempre de pronto, sim, posso, mas aonde que é? Pois é, mas nesse município eu não posso, talvez eu não tenha, eu preciso sempre fazer um approach, né, ou para saber se eu vou conseguir chegar lá ou não. Isso, do ponto de vista de quem está fazendo o planejamento de auditoria, é um pouco complicado, porque você mapeia, você faz todo um trabalho de levantamentos preliminares, e aí, quando você pensa, eu posso ir ali, não posso. Então, eu tenho que recuar e depois ficar replanejando ou realimentando aquilo. Então, quando eu cheguei lá na unidade, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso firmar um tema de cooperação técnica com os observatórios. Eu tenho que formalizar isso, eu preciso ter planos de trabalho específicos com os observatórios. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais à frente, para vocês entenderem um pouco melhor. Entidades de classes profissionais, por que não puxá-los para cá?
Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho agora, prospectando um trabalho junto com as universidades, mais ou menos parecido com o que nós fizemos no PAF, de obras paralisadas, em que nós convidamos o CREA, que já tem um tema de convênio firmado conosco, para falar da questão profissional, que às vezes o aluno não tem, ou muitas das vezes, ou nunca tem, a noção da responsabilidade profissional que ele tem. Saibam, eu vou chamar de vocês porque eu não gosto muito desses formalismos, então me perdoem, eu sou assim, eu vou falando vocês mesmo, porque eu não gosto muito, nós somos parceiros e amigos, né? Saibam vocês que quando o Tribunal de Contas vai fiscalizar uma obra e que essa obra está irregular e que há uma responsabilização do engenheiro, do ponto de vista técnico, o tribunal faz um comunicado ao CREA, o CREA abre um procedimento e pode cassar a carteira do engenheiro. Vocês terem a noção da responsabilidade que é de uma obra pública do ponto de vista. A gente só pensa assim, essa obra nunca acaba, isso daí, né? As coisas vão acontecendo e só feita uma recontratualização, uma readequação, aditamento, essas coisas, e obra pública é assim mesmo, em tese. Né? E aí é um trabalho que nós estamos realizando agora com eles, nós convidamos, vão ter palestras e capacitação aos alunos das universidades estaduais do ponto de vista da responsabilidade profissional, deles estarem atentos a isso, porque eles vão ter esse tipo de responsabilidade quando eles forem profissionais de fato. Né? Com as instituições de ensino, que nós já estamos firmando o tema de cooperação técnica nos mesmos moldes com os observatórios sociais, ou seja, um termo amplo que tragam projetos ou planos de trabalho por debaixo deles. É como se fosse um guarda-chuva e a gente fazendo várias ações concomitantes. Também temos com a Secretaria de Educação, que é o Jovem no Controle, que eu estou lá junto também, as coisas... Eles perguntam, né? O que você está fazendo aqui? Não, porque a gente precisa só fazer um levantamento de responsabilização ou de danos apurados e tudo mais. Também está aqui. Porque, como vocês viram aqui no início, os observatórios foram 5 bilhões de recursos recuperados. Isso significa dizer que eu posso fazer junto com ele e recuperar os recursos, uma licitação que foi fracassada, enfim, essas coisas, tudo entra na conta. Né? Então, em razão disso, como é que funcionava o PAF social anteriormente? Eram projetos com início, meio e fim. Firmando esse tema de cooperação com as universidades, a nossa ideia é que ele seja perene, ou seja, os planos de trabalho eles têm início, meio e fim, mas o tema de cooperação, por uma questão de legislação, enfim, de todo um processo, se fazia necessário tramitar um processo no tribunal de tema de cooperação técnica, que isso é um pouco complicado do ponto de vista legal, porque tem recursos envolvidos, né, bolsa auxílio, essas coisas. Então, sempre tem um tempo muito grande do ponto de vista da tramitação desse processo e você perde muito tempo do ponto de vista operacional. A outra coisa também as principais características, perdão. É esse de caráter continuado, né? A possibilidade de realização de trabalhos de pesquisa e extensão com e sem recursos, que é isso uma coisa que a gente está prospectando com eles. Uma maior celeridade na aprovação dos planos de trabalho e a possibilidade de trabalhos concomitantes. Eu não preciso fazer um projeto que vai levar 9 meses, 1 ano e meio, às vezes, dependendo do tamanho do projeto. Imagine vocês, o PAF Social foram 350 alunos que nós capacitamos em todas as fases de auditoria operacional, que daí teve uma parte depois
de validação, e aí, conforme iam entrando as inconformidades, a gente abria processo apartado que tramitava no tribunal para apurar responsabilidades, porque a operacional só visa resultados. Então, isso era muito moroso do ponto de vista da operacionalização de todo o trabalho que a gente estava desenvolvendo com eles. Aí a proposta que nós estamos fechando com eles é essa do mapeamento, né, de mapear e selecionar os temas convergentes com as extensões acadêmicas e a fiscalização que o tribunal faz. Não adianta nada eles terem uma extensão lá sobre determinado tema e que o tribunal não possa convergir com a extensão acadêmica com interesse mútuo. E também o Tribunal de Contas, por sua vez, aquilo que pode ser aplicado em extensões acadêmicas. Aí definir stakeholders, porque não significa dizer que os observatórios também não possam participar, ou as entidades de classe profissionais do mesmo trabalho, e a metodologia de trabalho, que seriam as auditorias, inspeções, desde a fase de levantamento até o monitoramento. Então, nós temos uma série de passos ainda a seguir com relação a isso, mas nós já estamos correndo por fora com esse trabalho de obras paralisadas, né? Aí o envolvimento de entidades parceiras. Então, as principais características, que eu já vou chegar lá na parte dos observatórios, né? O caráter continuado, sem necessidade de firmar termos de cooperação em separados, a possibilidade de participação na elaboração do plano anual de fiscalização. Isso é uma coisa que eu já falei para o Rony e para o Ney nas reuniões e também com os observatórios de Maringá. Tem alguém de Maringá aqui? Não? Londrina também não, né? É só Brasil. E de Londrina. Qual que é a minha ideia, Ney, que talvez eu não tenha deixado bem claro? E que eu quero afirmar essa parceria aqui e anunciar em primeira mão para vocês. Eu estou fazendo um mapeamento do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal, que ele faz todos os anos, porque existem recursos, é levado recursos financeiros envolvidos, né, do ponto de vista de salários, enfim, todo o processo de a estrutura do tribunal, critério, relevância, oportunidade, enfim, todas essas situações. Eu estou fazendo um mapeamento dos temas, viu, Ney? E aí, a partir disso, eu quero elencar alguns e conversar com os observatórios, porque a gente sempre fez assim: Ney, eu preciso que você me ajude em alguma coisa lá na ponta, vocês topam? Topamos. Eu quero fazer o caminho inverso. Eu quero ter um cardápio de opções, junto já firmado com os observatórios, que eles possam me dizer assim: isso aqui eu posso realizar. Lembra-se que eu falei do olho dominante, do alvo? Pode ser que o Tribunal de Contas não esteja tendo a visão completa ou esteja direcionado àquele alvo, àquele objetivo. E os observatórios, com a experiência que vocês têm, podem chegar e dizer assim: olha, que tal o Tribunal de Contas pensar dessa forma com relação a esse tema? Eu vou trazer isso, não significa dizer que nós vamos aplicar isso, porque, como eu disse, existe critério, relevância, oportunidade, existe toda uma série de... que, às vezes, isso não casa com uma fiscalização que o tribunal exerce como controle externo. Mas eu já quero discutir isso antes, para quando nós formos firmar os planos de trabalhos, que nós vamos firmar por trabalho específico, isso já esteja no planejamento dos observatórios sociais, assim como no planejamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eu ganho tempo, mobilidade e sou mais eficiente, porque eu sei o que os observatórios vão conseguir apurar em conjunto com o Tribunal de Contas. E como a Adriana falou, nós temos um vasto dados, de vastas informações que vocês não têm, e que nós podemos circularizar essas informações do ponto de vista técnico e do ponto de vista dos objetivos que precisam ser alcançados, para validar o que nós estaremos fazendo lá na ponta. Então, eu estou puxando, já acabou meu tempo, né? Eu falo demais.
Mas eu estou tentando puxar isso aí exatamente para que nós sejamos mais rápidos. Então, a proposta de trabalho é essa, de formalizar esses planos, né, elaborar os planos de trabalho com ações e fiscalizações e participar da definição das diretrizes do Plano Anual de Fiscalização. Isso é um objetivo principal meu, porque entrando no Plano Anual de Fiscalização, existem metas que o tribunal precisa cumprir e os observatórios estarão juntos nessa. Quais são os benefícios esperados? Realização de trabalhos conjuntos com temas variados e concomitantes. Engajamento da participação cidadã, propiciando a formação de ampla rede de controle social. Capacitação voltadas à atuação do controle interno. Validação das fiscalizações e parcerias. Eu já quero dizer de antemão que nós já temos disponível um guia básico em administração pública, porque eu sei que muitos de vocês não são da área pública, são da área privada. E o Tribunal de Contas já disponibilizou isso, que são 12 horas aula, com noções básicas de administração pública. Uma vez passado nessa prova, que tem uma provinha, é o curso mesmo, não é só... tem uma interação. Eu sei que aí, através desse controle, eu saberei quais são os agentes ou os atores que estarão aptos a participar dos trabalhos conosco. Aí sim, quando for realizar um trabalho específico, haverá uma capacitação temática para focar naquilo que está sendo realizado. Então, haverão 2 capacitações sempre. Uma é essa do Guia Básico em Administração Pública e a outra temática sobre aquele tema que está sendo apurado, que está sendo levantado, fiscalizado. Obrigado, gente. Desculpa o tempo. O Gustavo vai falar, só um pouquinho. O Gustavo vai falar também da rede integral, que eu disse que ia dar um approach, mas daí eu passei do tempo. Obrigado, gente. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Adri. Então, já vou passar a palavra para o Luiz Gustavo Andrioli, que é o assessor na Secretaria do Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, responsável pelo tema Participação Cidadã no TCU. O Luiz Gustavo é graduado em Ciências Aeronáuticas pela Academia da Força Aérea e em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba. Ele é auditor federal de controle externo do TCU desde 2000 e já exerceu as funções de assessor, diretor, secretário do TCU no Estado do Paraná, coordenador-geral do TCU nos estados e secretário de combate à corrupção. Gustavo, 25 minutos. Tá bom. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou aqui do Paraná, sou lá de Apucarana e estou no TCU há 23 anos, fiquei 11 anos na aeronáutica. Eu brinco que se eu aprendi a voar, eu aprendo o que eu quiser, né? Porque voar era uma coisa super difícil para mim. Acabei ficando lá 11 anos. Eu vou começar aqui, Ney, contando uma história que eu vivi lá em Apucarana. Alguém de Apucarana aqui? Ninguém, né? Quem daqui é do observatório, é voluntário do observatório? Puder levantar a mão. Legal. Eu era um menino de 10, 11 anos lá em Apucarana, adorava jogar bola, e a gente jogava bola todo dia numa rua. Era uma descida, mas aquele era o nosso campinho de futebol lá. E éramos uns 10 meninos, todo mundo na faixa de 10, 12 anos. E um dia a gente está jogando bola, 4 da tarde, passa um moço de uns 18 anos, um moço bonito, 19, 20. Aí ele olha a gente jogando bola, eu acho que ele gostava de futebol, e aí ele fica olhando a gente, daí ele se aproxima e fala assim, vocês jogam bola todo dia? Eu falei, joga, tio, todo dia. Daí ele falou assim, que tal a gente fazer um campeonatinho? Aí a gente, vamos, né? Aí ele foi lá, arrumou um papel, dividiu a gente entre grupos de 2, a gente jogava na rua mesmo, tinha que parar para o carro passar, essa história toda, né? Aí ele montou, então hoje é quarta, quinta tem esses jogos, sexta, meu amigo lá já jogou muita bola na rua, né, amigo? Quinta também, sexta, vamos fazer a final domingo, tá bom? Então vamos fazer a final domingo e eu venho aqui assistir esse jogo.
E assim a gente foi tocando quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo a gente chegou na final, e eu sou competitivo até hoje, sabe? E eu já devia ser naquela época. E eu estou lá jogando a final, chega essa pessoa, ele chama Décio, e ele estava com algumas medalhas para dar para a gente. E eu não tinha. Isso aqui a gente jogou ali, terminou, aí ele deu uma para cada uma. Né? Cara, aquilo me deixou assim. Falei, cara, por que esse cara fez isso? Né? Assim, tá. E o tempo passou, eu volto para Apucarana sempre, porque meu pai está lá, minha mãe está lá, e eu era chefe do TCU aqui em 2012, 13, fui para Apucarana, eu falei, mãe, cadê aquele moço que chamava Décio, que deu aquelas medalhas? Eu tenho até hoje aquela medalha bonita, né? Aí a minha mãe falou, filho, eu acho que ele é auditor da Receita Federal. E ele é um chefão. Daí eu falei, então eu vou atrás dele. Aí eu digitei lá, Décio Piacentini, acho que é o nome dele, né? E eu fui atrás dele. E aí a gente acabou se encontrando, eu lembro que ele chorou e eu chorei, porque ele não imaginava que eu ia lembrar aquela história e a gente ia se encontrar. O Décio, ele foi o fundador do Observatório Social de Maringá, algo assim, né, Ney? E veja como a vida é. Ele hoje, ele voltou para o FMI, ele já esteve no FMI, e o FMI dá uma carteira de projetos e de dinheiro, sei lá, vou chutar aqui, 20 milhões de reais, para ele aplicar aquele dinheiro aonde ele encontrar boas ideias no mundo. No mundo. Então, eu começo a minha fala dizendo assim, né? Você veja como aquele cara, com 18 anos, viu umas crianças, se importou com que era algo que não era dele, era de um grupo, foi lá e fez a diferença na minha vida. Então, vocês estão aqui, eu falo muito pelo Ney e pela Rony, que lutam bravamente por algo que é de todos. Né? E é uma dificuldade, né? Isso. Então, eu quero uma salva de palmas para o Ney, para a Rony, para o Décio e para todos vocês que estão aqui, né? Lutando por algo pelo país. É o Pacto pelo Brasil, né? E nós, dos tribunais de contas, nos nossos mundos, também estamos lutando. Nós temos uma dificuldade enorme de conexão do nosso pequeno mundo, do TCU, ou do TCE do Paraná, ou qualquer tribunal, com a sociedade, fazer esse meio de campo. Às vezes o nosso linguajar parece que não é apropriado para vocês. E eu fico pensando, meu Deus, como é que eu me conecto, né? Eu estou falando um monte, nem estou passando as telas. Ano passado a gente teve as eleições, né? O presidente do TRE do Paraná, o desembargador, que eu não sei o nome, ele queria falar com a sociedade sobre as urnas. O que ele fez? Ele foi para o TikTok. E ele levou os filhos dele para o TikTok. Vocês podem ver lá. Cada vídeo do TikTok do TRE tinha 2 milhões de visualizações. Começou a tomar porrada no começo ali, mas foi diminuindo e aquilo foi cada vez mais acessado. Eu digo isso porque nós, órgãos de controle, temos que aprender muito ainda de como é que a gente se comunica, como é que a gente se relaciona, porque não é do jeito que a gente aprendeu. Eu já estou ficando meio velho, né? Às vezes eu fico pensando que a galera que vem talvez possa ter uma linguagem diferente, um jeito diferente, né? Porque eu quero reconhecer publicamente a nossa dificuldade. Tudo que eu vou falar aqui é pouco perto do que a gente deveria fazer. Com essa introdução eu começo. Coloca lá para mim, por favor, passando a primeira tela. Existe uma entidade... Você pode passar, amigo? Eu mesmo que passo, desculpa. Existe uma entidade chama Intosai. Não importa, podem esquecer o que é Intosai, mas só para dizer que ela reúne todos os tribunais do mundo inteiro. A Intosai, que é a maior organização dos tribunais do mundo, ela fala
o seguinte: por que investir no engajamento da sociedade? Por quê? A Intosai fala, porque eu tenho cidadãos mais bem informados, a gente precisa se envolver com o que é público. A gente tem as nossas auditorias dos tribunais mais conhecidas. A gente tem o que o Ricardo falou de exponencialidade. Eu, tribunal, às vezes posso ir em 10 municípios, mas com o NEI, com o observatório, eu posso ir em 200. Nós não temos essa capilaridade. A gente tem maior alcance e maior impacto dos resultados do que a gente faz. Se a gente puder comunicar melhor, a gente vai dizer, o TCU fez um trabalho lá de emenda parlamentar, vamos divulgar isso, vamos colocar no Instagram, vamos colocar no Twitter e por aí vai. E é uma forma da gente prestar contas para vocês do que a gente faz, porque a gente é uma ilha, né? É uma ilha. Teve uma vez o ministro Ubiratã Aguiar, que foi um presidente do TCU, veio aqui em 2009. E aí eu estava no carro, fui buscar ele, daí ele falou assim, que ele foi conversar sobre o TCU no STF. E aí o ministro do STF disse para o presidente Ubiratã, falou assim, o TCU é um ilustre desconhecido. O presidente do STF falou para o presidente do TCU, olha, está falando tanto do TCU aí, para mim ele é um ilustre desconhecido, eu não sei nada do TCU. Isso o ministro do STF falou, né? Então, a gente tem que ainda caminhar muito para prestar contas do que a gente faz. E essa mesma Intosai, ela fala o seguinte, tem 3 jeitos da gente se comunicar com a sociedade. 3 jeitos. Primeiro jeito, informar o que eu estou fazendo. Estou fazendo uma auditoria. Estou fazendo isso aqui. Montei um curso. Esse é um jeito. Informar. Informação. Segundo jeito, consultar. Estou começando uma auditoria nos postos de saúde do Paraná. Querem participar? Querem me dizer o que eu devo olhar? Aí vem alguém e fala, olhem, por exemplo, Jornada dos Médicos. Isso aí não é uma coisa legal. Então, é quando a gente consegue consultar vocês. Isso já acontece. O que acontece também do lado de lá é que nem sempre a sociedade quer participar. Mas já há uma série de mecanismos de consulta. O governo federal, por conta da OCDE, criou uma página para que a sociedade diga aonde ele deve alocar dinheiro. Eu consultei isso faz um mês, tinha 45 mil participações. 45 mil. Não sei se esse número é bom ou ruim, né? E a última forma, então, a primeira forma é informando. A segunda forma é consultando, ouvindo. A terceira forma é uma parceria. Eu vou falar rapidinho depois sobre a Força-Tarefa Cidadã, que o Ney foi o nosso grande mestre, que é quando a gente faz algo juntos. Eu vou fazer algo, o Ricardo deu vários exemplos desse último item, em que a gente faz uma parceria para executar algo conjuntamente. Então, lembrem dos 3 jeitos da gente se relacionar, dos tribunais com a sociedade. O TCU, já clico, ele já vem fazendo algumas coisas sobre isso há vários anos. Só que nessa gestão em 2023 do presidente Bruno Dantas, é a primeira vez em sei lá quantos anos, que o TCU, que esse tema aqui da relação do TCU com a sociedade, é a primeira vez que tem uma unidade do TCU que toma conta desse assunto, que sou eu, no caso, lá em Brasília, né? Então, a gente ficou a vida inteira, mais de 100 anos, fazendo algumas coisas, mas sem que o assunto tivesse um dono. Agora temos um dono. E aí eu fui esse ano catalogar o que o TCU já fez de relacionamento com a sociedade. Eu não vou parar item a item, mas isso aqui é tudo que a gente já faz tem mais, de relacionamento com vocês. Por exemplo, os nossos eventos antes, eles eram internos, lá em Brasília. Né? Lá no Olimpo, a gente lá em Brasília e tal. Agora tudo é aberto no YouTube. Tem a chance de todo mundo participar, a sessão dos ministros é pública. Então aqui tem uma série de possibilidades. Aqui,
Reuniões com entidades. Esses dias eu organizei um painel, que assim, o TCU vai fazer uma auditoria agora no Programa de Integração do Rio São Francisco. Alguém aqui é lá do Nordeste, não? Ninguém. Você é? Então, é o jeito de levar água para aquele povo. Cara, falta água lá ainda. Então, a gente fez um painel, um evento para os gestores e um painel com a sociedade. Comitês de bacia, entidades, querendo ouvir. É como se eu dissesse, olha, eu, TCU, vou fiscalizar isso. O que te importa que eu olhe? O que está pegando aí? Quais os seus medos? Ouvir a sociedade que é interessada naquela obra. A gente fez esses dias. Aqui outras, olha. Uma coisa, eu pus até ali em amarelo, uma coisa é assim. Lembre que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Adriana, Crislaine e Ricardo, eles fiscalizam o dinheiro do Estado e dos municípios aqui no Paraná. Então, uma coisa é o tribunal se abrir para a sociedade. É legal? É legal. Mas o mais top é eles cobrarem que governador, secretários, prefeitos se abram para a sociedade, que os 399 municípios e governo, que eles se abram, da gente usar da nossa força para cobrar que eles façam isso. Porque a gente é pequenininho, né? A gente é um tribunal. Mas existe toda uma gestão pública que precisa se abrir. A gente fez uma auditoria esse ano lá no TCU, que eu vou omitir o órgão, que ela deveria fazer audiências públicas para algo, né? E a gente constatou que desde 2019 ela não ouve a sociedade, ela não faz para cumprir e tal. E a última vez que ela ouviu, que ela considerou uma informação da sociedade, foi em 2013. Então, ela fazia audiência pública, recebia a informação, mas não punha lá, não ia à frente com aquilo. Então, ouvia pro forma, não ouvia de verdade. Né? Então, assim, o buraco é bem mais embaixo, sabe? E aí, essa aqui é a minha unidade. O presidente do TCU hoje, ele está tão preocupado com isso tudo, que ele criou uma unidade que ela chama Sessex Consenso, mas eu digo que ela poderia chamar Unidade do Diálogo. Secretaria de Controle Externo, que é um nome bem chato, não decorem, não vale a pena, mas é uma unidade do diálogo. Né? Então, tem uma área... Porque, assim, o que acontece? Nos tribunais, a gente resolve tudo para o processo, né? Tem um processo, faz uma auditoria, ouve não sei quem, aplica multa, aí vai cobrar. Demora, né? Só que o problema está lá, para o cidadão, está lá ainda, né? Então, ele criou uma unidade, porque, assim, os problemas mais graves que a gente tem, o que diz a nossa unidade, senta na mesa todo mundo e vamos achar uma saída. Porque o cidadão quer um negócio, ele está cansado. Então, é uma unidade em que eu só vou para o processo quando eu achei uma saída. Teve um caso da conta de luz de uma empresa chamada KPS, isso está na internet. Foi o primeiro caso que nós julgamos esse ano, que de sentar na mesa todo mundo, economizou 597 milhões de reais. Tem agora o caso, digo isso porque está na mídia também, o caso do aeroporto de Belo Horizonte, que era para construir uma segunda pista. Só que a curva de demanda diz, eu não preciso da pista. Porque teve a pandemia, não sei o quê. O que eu faço com os X milhões que era para fazer a pista que não precisa mais? Tem que achar uma saída. Põe todo mundo na mesa e resolve. Né? Então, a nossa unidade é a unidade do diálogo, do consenso. E uma das nossas frentes está lá, ó, diálogo com o cidadão, participação cidadã, da qual eu cuido. E aí uma coisa que a gente fez internamente, que é uma coisa chata para o cidadão, a gente teve que normatizar, criar uma norma. Então tem lá uma norma, e aí cabe uma explicação aqui. Todo o trabalho dos nossos tribunais, ele em regra, ele tem 3 fases. Tem a fase que eu planejo,
Fala, vou lá olhar as universidades do estado do Paraná. Aí tem a fase que eu executo, estou em campo lá fazendo a auditoria. E tem a fase que eu faço o relatório, o acórdão, o que é que seja. 3 fases. Então, a gente criou uma norma em que a gente construiu diretrizes para cada uma das fases. Por exemplo, vou planejar fazer uma auditoria nas universidades. Aí a gente tem lá uma diretriz. Você já ouviu os alunos das universidades para saber o que você deve fiscalizar? Você já fez isso? Então, assim, em cada uma das fases, você cria uma diretriz meio que empurrando o tribunal para ele escutar a sociedade, para ele fazer junto. Uma outra que tem aqui na fase de relatório é: a nossa linguagem é muito complicada. Nem a gente entende, às vezes. Como é que a gente quer que a sociedade entenda se a nossa linguagem dos nossos acórdãos é complexa? Então, a gente tem que elaborar relatórios mais simples, com linguagem mais cidadã. A gente, esse ano, vai ter o primeiro relatório com linguagem simples, que é o do Minha Casa Minha Vida. Tem tudo a ver, né? Que é um programa do governo para a classe mais simples. Se eu faço um trabalho lá, tem que ser simples. Como é que a gente quer que a sociedade leia algo que é complexo? E aí eu falo de mim mesmo. 2016, a gente fez um trabalho que era com os conselhos municipais de saúde. Participaram 4.000 conselhos do Brasil. E aí eu vou ler o acórdão, que é o relatório, essa parte final que eu fiz. Falei, meu Deus, como é que eu fiz esse relatório? Meu Deus, que vergonha. Porque é impossível um conselheiro de saúde ler aquele acórdão. Então você vê o grau de inconsciência, né? Mas a gente está tentando, a gente está se esforçando. Então, a gente está tentando ver o problema, sabe? Esse aqui são todos os trabalhos do TCU. Isso aqui é um rol de auditorias. Cada um deles tem uma pegada de participação cidadã, de ouvir a sociedade, de fazer com linguagem simples, de fazer um painel lá com o pessoal lá do Nordeste, dos comitês de bacia. Todos esses aqui têm uma pegada de participação cidadã. E aí o Ricardo falou muito da dificuldade que é convencer a casa, o tribunal, de caminhar para cá, né? É um esforço, isso aí, né? Eu estou ficando cabelo branco, o Ricardo já perdeu os dele, mas a gente está seguindo. 5 minutos. E aqui eu já mudo para a gente falar sobre a tal da força-tarefa cidadã. Foi um trabalho, Ney ralou arduamente com esse trabalho. É um trabalho de colaboração entre órgãos de controle e a sociedade. Qual era o objetivo? Fiscalizar a transparência de municípios. Qual a chance do TCU fazer aquilo sozinho? Nenhuma. Só conseguimos fazer porque tivemos junto o observatório. O tema foi transparência, e a ideia é, nós vamos capacitar vocês para que vocês façam. Vocês vão fazer esse trabalho, capacitados por nós. A gente dá ciência disso para quem foi fiscalizado e espera ver se ele vai se movimentar, resolver. Se ele não se movimentar, eu vou lá e faço algo, dou uma porrada nele. É empoderar a sociedade. É isso, né, Ney? Falei uma coisa errada, Ney? Não, tudo. Então, olha lá, foi uma organização não governamental, que é o Observatório, 3 instituições, TCU, CGU, TCR Rio Grande do Sul, 6 servidores públicos, em 8 estados, 150 voluntários, fiscalizamos 2.376 municípios. Tem uma palavra ruim de falar e ruim de entender, que vou falar de novo ela aqui, chama exponencializar. Isso aqui é o exemplo de exponencializar. Todo mundo aqui usa o Waze? Quem usa o Waze aí? O cara do Waze fez isso. O que ele fez? Ele falou assim, todo mundo tem GPS no celular agora. Ah, legal, ou seja, tem um sinal de GPS, quando eu tenho internet, no mundo inteiro.
Vou criar um aplicativo que eu vou usar esse sinal de GPS e eu conecto todo mundo para uma finalidade pública, que é dizer qual o caminho que eu tenho que tomar. Isso aqui é o Waze. Quem se interessar por esse assunto, tem um livro maravilhoso, chama Organizações Exponenciais. Nosso amigo Carlos Renato vai ficar feliz de eu dizer isso, né, Ney? Isso aqui é a exponencialização. Além disso, isso aqui é a cereja do bolo, da relação entre um órgão de controle e a sociedade. Eu duvido, ou vai ser raro ter um trabalho desse tipo no mundo inteiro. Porque, para a gente, esse trabalho ele foi para o plenário do TCU. E, assim, isso tem lá vídeos dos ministro Vital do Rego. Ele falou assim, meu Deus, é isso que a gente tem que fazer. É trazer a sociedade para fazer junto. Porque, para nós, isso é uma quebra de paradigma interno. O TCU aceitar isso, compreender isso, ver isso. Olha lá, já estou finalizando, tá, Crislaine? Por que é tão importante? Mostrar que é possível fazer junto. Eu estava no grupo do WhatsApp desse trabalho, e eu via Observatório, TCU, TCR Rio Grande do Sul e CGU fazendo tudo isso aqui juntos, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado, nananã. Ali no grupo do WhatsApp, que foi durante a pandemia, ninguém se encontrou, né, Ney, direito, né? E eu vi aquela cocriação conjunta. A importância de exponencializar, essa palavra chata, e revelou que a transparência ainda é ruim. A gente acha que é bom, ela não está boa. O que a gente aprendeu? Que é preciso que a coordenação dos colaboradores seja feita pelos órgãos de controle, que é necessário aproximar o cidadão da sua comunidade, que precisa ter uma plataforma de trabalho que nos una, e a gente tem que evoluir em ferramentas. E os 4 Cs desse trabalho, para vocês gravarem: cocriação, colaboração, consensualismo, consequencialismo. A ideia agora, esse ano, vai ter o monitoramento desse trabalho. Aonde o TCU vai lá dizer para o prefeito: prefeito, o cidadão veio aqui, treinado por mim, disse que estava ruim, o senhor não fez nada, agora eu vou fazer. Vou dar consequência àquilo. Pessoal, foi um grande prazer, parabéns pelo trabalho de vocês, um bom evento, tá? Bom, por fim, eu vou passar a palavra para o professor Neide Nóbrega Ribas, que é coordenador da Força Tarefa Cidadã, e sem estender, porque nem precisa de um currículo para dizer, né, de toda a experiência que ele tem. Então, passo a palavra, professor. Bom, primeiramente, eu vou pedir licença, vou falar em pé. E, mais uma vez, agradecer por essa oportunidade de a gente estar aqui junto, né? E talvez eu cometa alguns equívocos. Eu preparei 126 slides. Então, assim, é impossível, né? Brincadeira, não tem slide nenhum, tá? Até porque tudo que eu fosse falar seria redundante. Esses slides que o Gustavo colocou aqui foram fundamentais. Só tem uma correção muito importante a fazer e que é significativa. No nosso primeiro edital de convocação de auditores cidadãos, para capacitar cidadãos, a nossa expectativa era quantos integrantes dos observatórios, lá em 2020, né, se disponibilizariam um trabalho novo, que nem estava claro o que seria. E foram 165 que inicialmente se disponibilizaram. E 150 voluntários dos observatórios que participaram naquele momento e foram participar do primeiro piloto. Mas, ao todo, nós fechamos 2022 com 490 cidadãos auditores, avaliadores. Quem são esses cidadãos? Vieram mais pessoas, né? Vieram acadêmicos, e
a gente espera que agora, com o Instituto Serzedelo, a gente consiga exponencializar isso, e é nessa vertente que eu gostaria de falar. Mas eu gostaria de repetir algo que ontem foi muito, muito importante, que o Valdemir relembrou, que é, primeiro, a grande mensagem dos ODS é: não podemos deixar ninguém para trás. A segunda grande mensagem é: ninguém faz nada sozinho. E enquanto nós continuarmos apontando o dedo para o outro, nós estamos esquecendo de fazer a nossa parte. Então, eu gostaria de talvez começar invertendo um pouquinho a ordem dos fatores aqui. Primeiro dizendo, por que nós criamos o pacto? Qual era o sonho? Qual é o sonho? Qual é a visão do Pacto pelo Brasil? É mostrar que, sim, existem cidades onde temos vereadores que têm vontade de fazer a coisa certa, que temos gestores que querem fazer a coisa certa. Em todos os órgãos públicos, a grande maioria dos servidores é composta de pessoas do bem, que querem honrar, né? Que são honradas. E que estão fazendo algo diferente e efetivo nas suas cidades. Existem conselheiros, existem conselhos que querem trabalhar. Mas o que acontece? A mídia só mostra as tragédias. E todos nós, difícil uma hora que você não tem uma notícia nova sobre coisa ruim. Então nós precisamos criar essa corrente do bem. O pacto foi criado para ser a vitrine das boas práticas. Ao invés de nós estarmos aqui, eu gostaria de ver vereadores, prefeitos, gestores e órgãos de controle mostrando os resultados do que foi executado nas suas cidades, nos seus segmentos. Às vezes eu sou mal interpretado quando alguém traz, mas no ranking da instituição tal, eu falei, tá, então me mostra aí o que foi feito. Qual é o resultado que foi trazido dos 10 piores classificados nesse ranking? O que foi feito nos últimos 10 anos com os 10 piores de todos os rankings? Eles conseguiram mudar a sua realidade? Então, é nessa perspectiva que nós criamos o pacto para termos um fórum onde todos possamos trabalhar. Eu quero honrar aqui os observatórios que estão aqui, mas quero honrar principalmente os representantes de órgãos como Mandaguari, que trouxe para cá vereadores, contador, para nos ouvir, mas eu queria mesmo que eles estivessem aqui contando como aconteceu algumas mudanças em Mandaguari. Eu estive lá, Gustavo. Eu vi que são quebras de paradigmas. E aí não basta a vontade do gestor, tem que haver a integração desse trabalho. E agora eu entro na questão da força-tarefa. Porque essa palavrinha exponencialidade, nós conhecemos em 2017 para 2018, quando nós assinamos o primeiro termo de cooperação com o TCU, e onde veio o nosso amigo Renato Braga e trouxe esse livro, né? Organizações Exponenciais. E eu, como meio autodidata, né, fui estudar isso. E, cara, eu comecei a viajar na maionese, porque desde que a gente se integrou nesse trabalho aqui, a gente tem algumas dificuldades. Em cada cidade, a gente não tem acesso aos documentos. E nas cidades, a gente não tem pessoas que saibam de determinadas situações. Um conselheiro municipal de saúde, por exemplo, ele tem que confiar no parecer de um técnico que está fazendo o que o prefeito mandou. Isso quando não existem questões que não vêm ao caso, né, que a gente sabe que estão atendendo a outros interesses. Então, a força-tarefa cidadã, e é aqui que eu começo efetivamente a dizer o porquê eu falei do pacto e porquê eu falo da força-tarefa. Porque a proposta é o seguinte: o que é que daqui para frente nós vamos fazer juntos para termos a exponencialidade que é algo que é mundial hoje. E aí, falando em exponencialidade, é praticamente impossível
nós termos um observatório, seja do sistema USB ou não seja do sistema USB, em cada cidade. É impossível. Mas nós temos a possibilidade de trabalhar de forma integrada com todos aqueles que nós pagamos para fazer, mas que não têm pernas para chegar lá no município, tá? Que são os órgãos de controle. E aí nós já temos uma caminhada bacana no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, onde o Observatório Social tem assento na rede estadual de controle, dos órgãos de controle, e foi nessa pegada que a gente... O Gustavo é um camarada assim muito... só quem convive com ele sabe. Ele é muito sutil, mas ele é muito humano. Que ele, quando surgiu a Covid, nós sempre tivemos essa liberdade, perdoem aqui, essa intimidade, né? A gente sempre conversa com técnicos. Eu, a Rony, a gente sempre tem... É por isso que eu tenho admiração pelos técnicos. Nada contra os conselheiros, não, pelo contrário, admiro também os conselheiros. Mas o Gustavo, assim, ouvindo a nossa angústia, eu falo, Gustavo, a Tricom lá, nós fomos brigar com a Tricom. Escuta, nós não temos acesso aos documentos dos gastos da Covid. Nós não temos estrutura para atender todo mundo. Desculpe eu falar assim, dessa forma. Nós não temos pernas para atender. Eu falei, mas, gente, de quem é a competência para fiscalizar? É de vocês. Nós não temos estrutura. Tá, mas como é que vai funcionar isso, então, agora? Quer dizer, qual é a mensagem que nós estamos passando para quem está mal intencionado? Né? Aí veio uma outra coisa. Mas nós já emitimos as orientações. Já temos as orientações. E então nós ficamos com essa incógnita. O Observatório do Brasil tem 10 princípios. E o 10º é trabalhar de forma propositiva, impessoal e imparcial. Pois bem, surgiu a força-tarefa, os resultados estão aí, mas a triste realidade, é por isso a pergunta, a triste realidade é, estamos muito mal. Desculpe eu ser tão extremista, sabe, pessoal. Por que nós estamos mal? Porque a palavrinha que foi dita aqui, quebra de paradigma, implica em, sim, empoderar o cidadão, tornar o cidadão protagonista. Porque a gente tem uma história longa aí com o Gustavo. Gustavo foi em Ponta Grossa, porque havia uma demanda dos conselhos municipais, os conselheiros queriam, porque queriam ter mais acesso. O Gustavo levou um caminhão de manuais, de guias. A gente trouxe lá de Brasília o IFC para fazer uma auditoria cidadã, ensinar o pessoal na região ali de Irati também. Mas o que aconteceu? Por alguma razão, os conselheiros ficaram com medo de participar. A gente ficou sabendo depois. Então, o que acontece, minha gente? Com a Força-Tarefa Cidadã, a gente tem uma realidade que está aí demonstrando que nós não vamos avançar se nós não formos propositivos, se nós não fortalecemos as redes de controle, e vou usar uma força de expressão aqui, e, por favor, não tenham constrangimento em dizer, porque eu vou lá e digo para eles também, tá? Ney, o observatório não, mas o Ney fala. Tá? Nós temos estados em que as redes de controle são acéfalas. Não há comprometimento. É apenas um faz de conta, e desculpe se eu for indelicado, mas é verdade. Então, nós temos que ajudar esse pessoal, porque eles têm técnicos que querem fazer, mas estão envolvidos nessa burocracia. O Renato, eu vivenciei isso. Então, o que nós queremos na prática? Agora, qual é o momento futuro? Primeiro, nós, cidadãos, precisamos também nos organizar. Nós, cidadãos, precisamos compreender como funcionam os órgãos de controle, como é que tudo isso está estruturado, e dar alguns feedbacks bem diretos. Eu vou usar um exemplo prático que eu tenho liberdade com o Renato aqui e com as equipes do tribunal. Eu sempre cobrava assim, e olha, nós avançamos, a gente quebrou um paradigma, porque o Tribunal de Contas, eu perguntava, quantos auditores o Tribunal de Contas tem?
Quantas auditorias foram feitas? Qual foi o resultado das auditorias? Onde é que parou isso? Então, a gente ia com a Rony em algumas reuniões, e nas reuniões eu perguntava, tá, tudo que vocês estão mostrando, que tantos acórdãos, tantas contas foram aprovadas, desaprovadas, eu falei, tudo do dinheiro que já foi gasto. O que nós estamos fazendo no Tribunal de Contas para evitar que o dinheiro seja mal gasto? E aí evoluímos e muito em todos os órgãos. Mas é essa integração que eu me refiro. E o que a gente sonha, repetindo a palavra exponencialidade, é que, a partir dessa nossa integração, de que nós, cidadãos, possamos compreender toda a realidade e vice-versa, de lá para cá também, o Tribunal de Contas da União é um órgão que, pela sua abrangência, nos abraçou a nossa causa, mas o que a gente quer é que nós tenhamos 200 milhões de auditores cidadãos. Temos dificuldades? Temos, porque não há padronização. Nós não valorizamos alguns setores essenciais da gestão pública, para falar só de 2, né? Os controladores estão relegados a um jogo de cintura, porque a função do controlador, às vezes, é espinhosa dentro de uma administração municipal. E isso quando ele não é, desculpe a expressão novamente, um pau-mandado do prefeito, porque e isso eu estou cobrando da rede de controle no Paraná também, e no Brasil, porque nós temos a portaria do próprio Tribunal de Contas de 2010, a portaria 26, se não me engano, tá? Que até hoje não foi colocada em prática, só ela existe, está vigindo. Mas não diz que, para ser controlador, tem que ter concurso. Não pode ser uma pessoa que participou da campanha do prefeito. Então, nós temos que valorizar os controladores, temos que valorizar as ouvidorias, temos que fazer que os portais deixem de ser portais de aparência para ser portal de transparência. E isso não é uma coisa que a gente só tem que ficar acusando, minha gente. Não, a minha forma de expressão aqui é o meu jeito de falar, mas é porque a gente quer ajudar a fazer. Nós não sabemos fazer, mas nós queremos fazer. E a prova do que nós construímos com a Força Tarefa Cidadã é que é possível, sim. Então, agora, quais são os próximos passos? Descentralizar para exponencializar. Fiz uma frase aqui. O que é descentralizar? Cada um tem que assumir o seu papel dentro da sua cidade. E, para assumir o seu papel, não significa entrar em confronto com o gestor. Tá? Então, a gente está falando de uma palavrinha aqui que chama-se governança. Né? Quem gosta de ESG vai gostar. Nós queremos construir uma governança que, com base em regras claras, né, vamos ter uma forma respeitosa de trabalho, tá, para cobrar, para executar alguns trabalhos junto à própria prefeitura, às câmaras municipais, no sentido de, primeiro, ser colaborativo de fato. Ou seja, nós conhecermos a realidade, aplicar uma metodologia, tá, que vai mostrar a fotografia. Ontem à noite, na palestra do Dom, isso ficou bem evidente. Não adianta termos ferramentas boas se as informações não estão lá. É igual o que aconteceu, né, no PIT, né, quando o Tribunal de Contas lançou o PIT, estava uma ferramenta extraordinária, nós ajudamos a fazer, mas aí eu perguntei, abre lá as obras paradas. Por que a obra está parada? Abre lá o relatório do fiscal de contrato, que devia dizer por que a obra estava parada. Era um PDF em branco. Né? Então, para a gente ter efetividade nas nossas ações, nós temos que ter acesso aos documentos. E isso é que a gente vai ter que fazer a partir de agora. Uma metodologia com uma governança. O que eu quero falar de governança primeiro? No ambiente dos observatórios, cada estado terá o seu comitê gestor. Nós vamos trabalhar. Santa Catarina está um pouco à frente dos outros estados, até por conta da compreensão desse processo todo. E esse comitê gestor é que vai
interagir com o Comitê Nacional da Força Tarefa, com os municípios e com os órgãos de controle. Fazendo isso que o Gustavo acabou de dizer, nós fazemos a nossa parte, oferecemos a nossa ajuda, não vamos ser nós que vamos fazer, porque quando houver necessidade de capacitação, está aí o Instituto Rui Barbosa, eu tenho algumas sugestões a fazer no Instituto Rui Barbosa, porque, efetivamente, a Ação 10 foi um show. Eu jamais imaginava que alguém do Ministério Público do Trabalho tivesse se apaixonado por uma sugestão do Observatório Social, e está feito, está disponível, só que nós precisamos organizar isso para dar acesso. Então, com os comitês gestores, nós vamos trabalhar 100% de todos os municípios em todos os estados do Brasil. Pode escrever isso, gente. E vai ser mais rápido do que vocês imaginam. Nós vamos ter que superar dificuldades? Vamos, por isso que precisa descentralizar. Mas o que a gente quer na prática? Que os cidadãos que integram primeiro os observatórios, os conselhos municipais, atuem de forma propositiva e em colegiado. Então, eu tenho observatório na minha cidade, eu não dou conta nem da minha cidade, vou cuidar do vizinho. Não, mas é que não vai ser mais você que vai fazer isso. Nós teremos algo que é o meu sonho de futuro, e é isso que eu queria propor aqui, para ir encerrando a minha fala. Eu não sei quantos minutos eu já falei, mas me empolguei aqui. Tá. Então, o que eu quero dizer aqui, pessoal? Nosso sonho de consumo, e eu fiquei viajando na maionese ali, quando o Renato apresentou, quando o Gustavo apresentou, nós precisamos ter uma tal sonhada Câmara Técnica. Nós precisamos ter câmaras jurídicas. Nós precisamos ter analistas técnicos que necessariamente não precisam ser integrantes do Observatório Social. O Renato falou do CREA. Nós precisamos que engenheiros, quando nós tivermos alguma dificuldade, isso sobe para para a Câmara Técnica, um engenheiro virtual, um auditor capacitado, com cláusula de confidencialidade, que não conhece nem aquela cidade, mas sabe que aquele projeto tem algum problema, ele emite um parecer, ninguém vai ficar sabendo que foi ele que fez, mas os órgãos de controle vão opa, olha aqui, ó, porque hoje nós temos a inteligência artificial, tem os robôs, tem um monte de coisa, mas quem vai fazer? Quem é que vai lá em Itabuna ver se o projeto da Minha Casa Minha Vida está funcionando? Alguém do TCU, do Tribunal da Bahia, não sei de onde? Ah, mas aí a competência, aí começam as coisas que nós começamos a chutar o balde. Porque essas coisinhas acabam atrapalhando. Não, isso não é da minha competência, mas qual é a sua competência, então? De quem é que tem que fazer isso? É a mesma coisa que, quando nós fomos apresentar o relatório na ENCLA, eu fiz a pergunta, os órgãos não têm pernas para cuidar. E aí começa a fazer os filtros, né? Ah, nós só vamos ver contratos a mais de 10 milhões. Quer dizer que abaixo de 10 milhões dá para fazer o que bem entender, que ninguém vai ver. Então, nós, cidadãos, precisamos nos integrar nesse processo, nos capacitar e, de uma forma organizada, essa é uma visão de futuro, nós possamos ter em cada estado, em cada região, uma mudança, porque nós temos conselho municipal, mas que também estão à míngua, que precisam, à míngua, desculpa a expressão, não é no sentido pejorativo, mas eles estão sem amparo, sem respaldo. Então, esses movimentos que o Tribunal de Contas faz, que todo mundo está fazendo, são propositivos, mas há que se ter um hub. E é essa a intenção da Ação 10. Nós temos que ter uma questão de inteligência para saber dar foco. Nós não vamos dar conta de resolver todos os problemas. Se nós pegarmos só um mapa do Brasil, imagine uma Câmara Técnica que cuide da alimentação escolar, da compra de remédios, das obras que estão paradas, das que estão andando. E quando a gente precisar de ajuda, a gente tem todo esse capital intelectual que nós temos dos técnicos. Então, eu me empolguei aqui, minha gente, eu fugi um pouquinho do que eu queria dizer para falar da força-tarefa, da importância desse trabalho, mas eu quero dar um depoimento para vocês,
porque ele é fundamental. As coisas só acontecem quando tem pessoas. A força-tarefa só aconteceu porque dentro do Tribunal de Contas da União, dentro da CGU, dentro do TCE, existem pessoas que acreditaram em nós, que saíram da caixinha, né? Daquela zona de conforto, né? Eu estou fazendo o meu, não, para ter uma visão de futuro. E então, longe de questionar, de criticar prefeitos, nós queremos apoiar essa gente. Então, a Força Tarefa Cidadã é um primeiro exemplo, muito pequenininho. Já ganhou o prêmio, 3º lugar, meu Deus, sem um centavo de dinheiro público. É possível fazer, sim. Só por isso valeu constituir o pacto. Mas o que eu quero ver no futuro é esse auditório, que já teve 1000 pessoas aqui, quando a gente começou, as coisas mudaram, nós estamos recomeçando, mas eu quero ver isso aqui cheio de prefeitos, vindo contar como é que resolveram os seus problemas. Quero ver os conselhos municipais virem aqui e aí realizar o sonho do Jean, né? Não vai precisar mais ter observatório, porque a gente conseguiu fazer com que tudo funcionasse e que cada cidadão fosse um observador, um auditor. Então, minha gente, a força-tarefa não aconteceria se não fossem as pessoas. De um lado, as pessoas que estão dentro dos tribunais, mas, de outro, os observatórios, aqueles que estão carregando esse piano. E nós aqui somos apenas instrumentos. Instrumentos que, orientados por uma questão divina, cumprem um propósito de vida. E é esse propósito de vida que faz com que cada um de nós esteja aqui agora. É nessa perspectiva que eu acredito no nosso país. Tudo no universo é cíclico. Tudo no universo é cíclico. As fases boas vêm, as fases boas vão. E nesse ciclo, nós temos que aproveitar essa época, que é de reconstrução, para sonhar o futuro. Mas temos que dar os primeiros passos e não esquecer que nós não podemos deixar ninguém para trás. Não esquecer que nós não fazemos nada sozinhos. E que, se nós cumprirmos esse propósito individual, cada um fazendo a sua parte, nós haveremos de fazer as transformações que o mundo precisa. Então, eu me emociono, porque eu sou só instrumento, me empolgo, mas eu digo para vocês, eu ainda sonho em ajudar, com essas experiências, ajudar outros países que precisam muito mais do que nós a resgatar a dignidade das pessoas, cumprir os ODS e fazermos disso tudo uma grande família do bem. A humanidade precisa transcender e nós precisamos sair dessa coisa materialista para construirmos algo que nos faça felizes, porque essa é a razão da gente existir. Muito obrigado. E a Rony, que me perdoe, mas faz parte. Bom, eu vou só, então, fechar aqui a mesa por alguns minutinhos. Fica até difícil fazer o encerramento depois de umas palavras tão bonitas dessas, mas eu anotei algumas coisinhas assim que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Tá? Tanto na fala aqui do Ricardo, quanto na fala do professor Rony aqui, me chamou a atenção o quanto nós estamos no caminho ainda de quantificar os benefícios das nossas ações.
e a dificuldade que nós temos em quantificar benefícios qualitativos. Não o quanto que a gente economizou, mas aquilo que fez melhorar. Aí eu lembro, eu fui professora há muito tempo da Escola de Gestão na área de licitações, e me dedicava muito, estava no início da carreira do tribunal, muito. E eu lembro que eu estudei muito sobre compras de pneus, e estava dando as palestras. E depois da 18ª palestra, a gente fazendo uma roda de conversas aqui, inclusive nesse auditório aqui, a gente recebia as perguntas do público, e eu recebi uma pergunta que não era uma pergunta, era um agradecimento, que eles falaram, por causa das palestras, eu consegui comprar um pneu de qualidade. Daí eu fiquei pensando, poxa, se ele comprou um pneu de qualidade, o pneu não vai ser trocado, os ônibus das crianças vão estar com maior segurança, isso impactou políticas públicas, e eu fui uma formiguinha que consegui fazer uma diferença, professor Rony. Então, eu fico pensando quanto vocês, que são outras formiguinhas, já não conseguiram fazer benefícios na prática e que a gente não está quantificando. E talvez o caminho seja para a gente, então, não deixar que a imprensa traga coisas ruins, mas que traga esses benefícios e a gente mostrar que tem gente do bem e que nós podemos ser aquele formigueiro exponencial fazendo a diferença. Achei bem interessante aqui a fala sobre a importância de ter pessoas, chamar, né, as entidades de classe, entidades profissionais, mesas técnicas, para fazer um consensualismo, e aqui mostrou como a necessidade da gente ter essas pessoas para o observatório poder se apoiar tecnicamente. E na pandemia, eu presenciei isso, estava no Instituto Rui Barbosa, não tinha outro caminho para o controle que não. Vamos sentar todos e achar uma solução. Não existe solução simples para problemas complexos. E, às vezes, a solução para melhor política pública não depende só, às vezes, poxa, mas o cidadão aqui quer, mas a lei aqui impede. Eu presenciei isso no início da minha carreira, e eu fui numa audiência pública, um município inteiro em peso, querendo que se criasse uma rodovia. E o Ministério Público falando assim, mas a lei não permite, porque aqui a gente vai pegar a área de preservação. Não é simples. A gente tem que sentar, a gente tem que ter diálogo. Talvez por isso que se chame política pública na frente, tem que ter diálogo. E eu queria encerrar, anotei aqui de ferramentas, né, da parte dos painéis, acho que o caminho dos tribunais é a gente trabalhar em ferramentas para ter painéis de forma simples e com erros e acertos, vamos errando. Aí a gente descobre lá que o documento está vazio, então vamos criar uma forma de automatizar para que venha um documento certo e validar e ter isso acesso. Eu acho que é esse o caminho do nosso papel de tribunais e contas, com a força institucional que a gente tem, inclusive sancionatária, para conseguir fazer que as coisas mudem. Mas eu queria encerrar minha fala mostrando da importância do jovem. Eles falaram do Jovem no Controle, que é um importante projeto aqui, e nós temos uma jovenzinha aqui, e eu me emocionei quando vi ela, porque, quando eu assumi o Instituto Rui Barbosa, minha filha tinha 9 anos, e eu tive que viajar ao Brasil, e, às vezes, eu não tinha com quem deixar ela, e eu tive que levar junto. E lembro, lá em Brasília, até na reunião do Projeto Integrar, ela teve que assistir uma palestra sobre indicadores de políticas públicas, do começo ao fim, e a palestrante apresentou uma história em quadrinho da Mafalda, que a Mafalda falava, indicadores sociais, nossa, daí ela olhou assim, isso aqui deve ser poderoso. No final, eu cheguei para minha filha e falei, filha, e aí, gostou? O que mais você gostou de lá? Mãe, eu adorei o polegar. Mas, assim, eu plantei uma sementinha, porque faz 2 anos que ela é representante de turma na escola e ela fiscaliza, atua em projetos. Então, eu acho que a gente, trabalhando nessa área, a gente, com certeza, vai fazer a diferença também para o futuro. Agradeço demais o convite, foi maravilhoso ouvi-los, ouvir todos, e fico à disposição também para auxiliá-los no que precisar pelo Instituto Rui Barbosa. Muito bem, é bastante interessante ver como é possível os órgãos oficiais de controle trabalharem em parceria com o cidadão e alcançarem, juntos, tantos resultados positivos. Agradecemos aos nossos painelistas pelo brilhante trabalho à frente de suas organizações e os convidamos a retornarem aos seus lugares, logicamente com uma salva de palmas.